Esse é um tempo de reflexão em que a gente vai se preparar pelos próximos 20 a 30 minutos para participar da mesa do Senhor. E eu queria, antes de mais nada, colocar ali um vídeo. Talvez, se você tem menos de 30 anos, você não se lembra desse vídeo. Mas se você tem mais de 30, talvez você se recorde. Vamos dar uma olhadinha? Hoje você vai ver quanto eu já cresci e tudo que eu já sei, amigo. Acorda, pai. Deixe seu companheiro, vai arrasando. Queria tanto ser seu herói. Não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser remédio, tem que ser gelol. Não sei se vocês se lembram disso aí. Não lembra não, Galego? Você tem menos de 30, né, Galego? Enfim, foi aí que surgiu a famosíssima expressão: não basta ser pai, tem que participar. E é justamente porque essa frase é tão profunda e traz conceitos tão importantes e verdadeiros, que eu pensei em refletir um pouquinho sobre o significado dela. Porque, de fato, o pai não é só aquele que coloca no mundo. Pai é aquele que acompanha. E eu tenho consciência que aqui nesse auditório a gente tem pessoas que vieram com as mais variadas histórias. E quando eu falo essa palavrinha, pai, é uma palavrinha tão pequena, 3 letras apenas, mas que são capazes de acender, de ativar a nossa memória em relação a uma série de coisas, de lembranças que a gente carrega ao longo dos anos. Eu tenho consciência de que, para muitos aqui, a palavra pai traz um conjunto de memórias muito boas. Memórias como, por exemplo, proteção, companhia, apoio, exemplo, disciplina. Para muita gente aqui, pai significa isso. Pai evoca essas memórias. Mas eu tenho consciência também que para muitos aqui, a palavra pai tem um peso negativo profundo. A palavra pai traz um conjunto de memórias como ausência, omissão, hipocrisia, fracasso e alguns, quem sabe, até de abuso. Talvez alguns aqui não tenham sequer memória de um pai. Talvez alguns aqui sequer tenham tido um pai. É por isso que é preciso muito cuidado, muita cautela, quando a gente faz uma reflexão sobre essa palavrinha. Porque ela traz, uma vez que ela ativa a nossa memória, ela traz também uma gama de significados, de sentimentos relacionados a essa palavrinha. Alguns sentimentos positivos, outros negativos. Mas veja só, saudade para aqueles que talvez já não têm mais o seu pai aqui com você, ou gratidão, ou mesmo culpa, amor ou raiva, indiferença, solidão ou mesmo compaixão.
São sentimentos que a gente carrega, todos eles relacionados com a nossa experiência de filhos e de filhas. E eu pessoalmente tenho muito a agradecer, talvez a palavrinha, o sentimento que mais toca no meu coração quando eu ouço essa palavra pai é a gratidão. Porque Deus me deu o privilégio de ter um pai presente. Deus me deu o privilégio de ter um pai que não simplesmente me colocou no mundo, mas um pai que me conduziu, que ajudou na minha formação. Eu tenho aqui umas 2 ou 3 imagens inéditas para que você tenha uma noção dessa relação desde pequeno. Mas, enfim, aí está o meu velho e aí estou eu. Uma pequena homenagem ao meu velho. Daqui a pouco eu acho que ele vai chegar aí. Mas esse é o homem. E aqui eu prometi no PG que eu ia trazer uma foto inédita do meu querido irmãozinho Benjamin, que está ali. E aqui está o meu pai também. E, como vocês sabem, nós somos 3 irmãos, eu, o Benjamin e a Cláudia. E ela também está presente aqui na próxima imagem. Olha ela aí. Enfim. Enfim, gente. Eu quis mostrar essas fotos para que vocês pudessem, de alguma maneira, quem sabe, visualizar as suas imagens. Se você pudesse selecionar 3 imagens, 3 fotografias da sua experiência com o pai, o que você traria? Que imagens ficaram gravadas? Que sentimentos ficaram evidentes? Porque, gente, pensar nisso é da máxima importância. Sabe por quê? Porque a gente aprende, vivendo numa sociedade cristã ocidental, desde pequeno, essa expressão aqui, ó. Vamos ver? Deus é pai. Desde cedo a gente aprende que numa hora ou na outra, na hora do aperto, a gente costuma dizer, Deus é pai, Deus não é padrasto, né? A gente costuma falar isso. A questão é o que isso significa. Para aquele que talvez teve um pai indiferente, ausente, abusador, autoritário, ou mesmo que não teve um pai presente, você dizer que Deus é pai, o que significa? Ou então para alguém que é simplesmente supersticioso, que de repente na hora de dizer, não, Deus é pai. A pergunta é, e daí? Deus é pai, mas e daí? Será que dizer simplesmente Deus é pai não é apenas um jargão religioso? Não é apenas uma forma de dizer Vixe Maria? Ou de dizer qualquer outra expressão que a gente costuma usar num determinado momento? Eu queria hoje convidar você que está aqui ao redor dessa mesa a refletir sobre talvez a passagem mais importante da Bíblia, sobre exatamente o lugar onde nós aprendemos o que significa dizer que Deus é pai. Porque quem nos ensinou a dizer que Deus é pai foi o filho dele, chamado Jesus. E olha só o que ele diz. Eu queria ler então no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 32 até o versículo de número 36, especialmente o versículo 36. Veja só, deixa que essa palavra entre no seu coração, porque a gente costuma ler algumas passagens da Bíblia com mais reverência até do que outras. Essa é uma passagem como que a gente pudesse dizer que é um solo sagrado. Aqui nessa passagem nós estamos diante do momento mais difícil que Jesus vivenciou, experimentou quando esteve aqui pisando nesse mundo. São palavras, são situações que ocorreram ali no famoso jardim do Getsêmani, instantes antes dele ser traído, né, por Judas, com um beijo, de ser preso, e menos de 12 horas depois ele já seria crucificado. Veja o que diz o texto. Então foram para um lugar chamado Getsêmani,
E Jesus disse aos seus discípulos: sentem aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia, preste atenção nessas palavras: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Preste atenção nesses versículos. Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. É nessa oração que nós aprendemos o que significa chamar Deus de Pai. Essa é a única passagem nos evangelhos que contam a história de Jesus, em que aparece Jesus orando a Deus e chamando Deus pelo nome Abba. Essa é uma palavrinha hebraica, na verdade é uma palavrinha aramaica. Era o dialeto que Jesus falava no templo ali na Palestina. E quando, anos depois, o evangelista Marcos vai registrar a oração que Jesus fez, ele faz questão de usar essa palavrinha, porque essa palavrinha era extremamente forte, porque jamais, em tempo algum judeu chamou a Deus, o Deus Todo-Poderoso, Javé, numa oração de Abba. E, gente, a partir dessa pequena palavrinha de 3 letras e do que significa essa oração de Jesus, eu tentei formar aqui um esqueminha. Na verdade, eu estava com a palavra... O que é? Um acróstico. Exatamente isso. Muito obrigado. Um acróstico com a palavrinha Pai. E o que significa essa palavrinha a partir dessa oração de Jesus? Eu queria colocar para você não esquecer. Nós temos a primeira palavra, a palavra P, a letra P de proximidade. Não se esqueça que Pai, segundo a compreensão que Jesus nos ensina, é aquele que está próximo. Eu me lembro quando, alguns anos atrás, eu morava aqui em Copacabana, ali no Otaviano Hudson, perto do metrô da Cardeal Arco Verde, e logo na frente do prédio onde eu morava tinha uma sinagoga. E toda sexta-feira à noite vinham ali os judeus ali, se reuniam ali, e às vezes eles tinham eventos no final de semana inteiro, e vinham as famílias também. E eu me lembro que uma vez eu estava chegando em casa, e foi o dia em que eu descobri o peso dessa palavrinha e o significado dela. Eu já havia estudado essa palavrinha Abba como sendo a palavra que a criança aprende a dizer, mas eu nunca tinha efetivamente ouvido ou visto a força dessa palavrinha até aquele dia. Quando, chegando em casa, colocando o meu carro na garagem, e estava tendo ali o encerramento daquela reunião, estava um monte de criança ali brincando na rua, todas elas vestidas com aquelas roupas judaicas ali, e os pais, enfim, eles estavam ali se confraternizando na saída, bem do outro lado da rua, alguns metros de onde eu estava, colocando meu carro, e eu vi umas crianças correndo ali, e daqui a pouco eu ouço, sem olhar para elas, eu só ouço um barulho. Abba, Abba, Abba! E aquilo ali, eu fiquei impressionado com aquilo, e quando eu olho, era um garotinho desse tamanho, gritando para o pai dele, que estava logo ali, e ele foi e deu um pulo e se agarrou no pai. Eu aprendi ali a força dessa palavrinha. Aquele menino, ele gritou falando, Abba, Abba, Abba. Abba, gente, é a palavra que diz muito mais do que um conhecimento intelectual. Abba significa um relacionamento de proximidade, de intimidade.
É a primeira palavra que a criança aprende na cultura judaica. Jesus, quando se dirige a Deus, ele vai dizer, Abá. E, gente, como vocês viram, nesse momento, o momento mais crítico da vida de Jesus, o momento em que ele está sabendo o que está para acontecer, em que ele vai experimentar dores horríveis, a dor da traição, a dor do pecado e todas as outras dores envolvidas, ele se ajoelha e o consolo dele vem nessa compreensão que ele tem de que existe alguém a quem ele pode chamar de Abá. E a pergunta, gente, que fica, não é se Deus é pai. A pergunta é, será que nós somos filhos que podemos orar a Deus e chamá-lo de Abá? De experimentar essa intimidade, essa proximidade. Foi muito interessante quando lá no PG, na última quinta-feira, a gente estava lá na quarta, lá no Benjamin, em Vila Isabel, a gente estava ouvindo a Fernanda, lá de Londres, pelo Skype, e ela dizendo que o tempo que ela passou na Libertas ajudou ela a descobrir que Deus é próximo. Isso foi fabuloso, entender que alguém pôde perceber que Deus está próximo. Que apesar dele ser o Deus dos céus, ele também é um Deus que está próximo de nós. Então, será que você tem na sua experiência momentos em que você pode realmente experimentar Deus próximo? A proximidade. Jesus nos ensina a orar dizendo para Deus, Pai Nosso. Ele nos ensina a orar dizendo, Abá. Essa é a primeira palavrinha. A segunda palavrinha é o A do Pai, que significa autoridade. Porque, gente, o Pai não é simplesmente aquele que está junto, presente, acompanhando. Não. Pai é aquele que tem autoridade sobre a nossa vida. É por isso que nós podemos ter pais neste mundo, mesmo que não sejam pais biológicos. Muitas vezes você pode olhar para alguém que te ensinou, que te guiou, que é uma referência para você, alguém que você de alguma maneira se submeteu a ela em amor, e você diz, aquele sujeito foi um pai para mim. Talvez na sua profissão você tenha alguém que te ajudou nos primeiros dias, nos primeiros passos que você deu, que abriu portas. Uma pessoa que talvez até hoje você se aconselhe profissionalmente com ela, e você diz assim, essa pessoa é como um pai para mim. Por que isso? Porque, gente, o conceito de pai aqui é um conceito de autoridade. Veja que a oração de Jesus é a oração de um filho que está bem próximo no colo do pai, mas ele vai dizer assim, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Ele está dizendo assim, painho, ou então, papa, ou então simplesmente, papai. É a palavra da criança. O senhor está vendo que está difícil. O senhor está vendo, na verdade, eu vim para esse mundo com essa missão. Eu sei desde o início que essa era a minha missão. Morrer por esses pecadores. Eu sei isso. Mas agora está me dando um calafrio. Mas agora está me dando uma angústia profunda. E o sofrimento de Jesus, gente, não é tanto pela dor física, mas é pela compreensão que ele tem de que para morrer pelos pecados, isso significaria assumir uma culpa que não era dele, significaria assumir uma rejeição, significaria principalmente, ainda que de forma incompreensível para a nossa mente, estar distante do próprio Pai. É como se naquele momento na cruz, o Pai tivesse virado as costas, o sentimento dele era de abandono. E é por isso que na cruz ele vai dizer, Deus meu, por que me desamparaste? A experiência do desamparo, do abandono, é isso que Jesus está antevendo. Ele diz, Pai, eu nunca estive longe do Senhor, eu sempre fiz a tua vontade, eu sempre estive coladinho com o Senhor, e agora eu estou vendo que a gente vai se distanciar, que eu vou ter que passar por trevas sozinho, e que só eu posso fazer isso. E eu estou angustiado com a perspectiva de eu ter que passar por isso sozinho. E ele diz então, olha, passa de mim esse cálice. O cálice, gente,
na compreensão judaica, ele tem alguns significados, mas o significado aqui é do cálice da ira. O cálice da ira tem a ver com algo que Deus faz como uma espécie de disciplina aos seus a pessoas que de alguma maneira se voltaram contra ele. E aí diz na Bíblia, em algumas passagens dos profetas, falando que Deus derramou o cálice da sua ira sobre aquele povo, sobre aquelas pessoas. E Jesus estava vendo, olha, Senhor, eu vou ter que tomar esse cálice da sua ira, mas o Senhor que sempre foi um comigo. Como é que vai ser eu beber esse cálice? Afasta de mim. Será que é possível, Senhor? Será que é possível, Abá? Mas veja, a palavra de Jesus, qual foi? Ele demonstra o desejo do seu coração, mas logo depois ele diz, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. O que você está percebendo é que Jesus, como Filho de Deus, orando para o seu Pai, ele vai primeiro experimentar uma proximidade profunda, mas ele se submete à autoridade. Ele diz, olha, Pai, a minha vontade até é essa, mas é a tua vontade que prevalece. A pergunta, novamente, não é se Deus é Pai, mas a pergunta é, será que nós estamos agindo como filhos? Porque a paternidade de Deus significa que Deus é como se você dissesse assim, Deus, o Senhor tem autoridade sobre a minha vida. A sua vontade é predominante sobre a minha vontade. Ainda que eu não entenda, mas eu me submeto. Assim como Jesus orou dizendo, que seja feita a tua vontade e não a minha. E logo depois, gente, o que acontece é que nós entendemos que quando a gente se submete à vontade de Deus, a gente chega na terceira palavrinha do acróstico. Porque Pai, P-A-I, é P de proximidade, A de autoridade, e uma vez que nós nos submetemos à autoridade do Pai, a gente passa a experimentar a mesma identidade dele, porque a vontade dele passa a ser a nossa vontade. O coração dele passa a ser o nosso coração. E, gente, a identidade aqui é extremamente importante, porque o filho, ele parece com o pai. O filho que não tem nada a ver com o pai é estranho. Eu não estou falando só do ponto de vista físico. Eu estou falando do ponto de vista emocional, de identidade. O filho, gente, ele tem não apenas o nome do pai, mas ele tem a identidade do pai. Ele carrega toda a herança que foi dada a ele pelo seu pai. Nesse sentido, Jesus experimenta aqui com o pai uma identidade única. Ele, como filho de Deus, com a mesma natureza de Deus Pai. E, gente, muitas vezes a gente fala aquela expressão, todos são filhos de Deus. Deus é pai de todo mundo. Mas será que olhando por esse prisma da proximidade, da autoridade, da identidade, nós podemos simplesmente dizer indistintamente, Deus é pai de todo mundo? Porque será que todo mundo sente a proximidade de Deus, ou está próximo de Deus? Será que todo mundo se submete à autoridade de Deus? Ou será que todo mundo se parece com Deus? A gente vive num mundo em que tem muita gente que eu digo, não se parece em nada com esse Deus. O filho se parece com o pai. Eu queria lembrar aqui uma passagem muito interessante em relação a isso, porque Jesus disse algumas palavras duras nos evangelhos que muitas vezes a gente passa por cima. Mas presta atenção o que Jesus disse aqui em João, no capítulo 8. Ele estava sendo confrontado por líderes religiosos que eram considerados os filhos especiais e prediletos de Deus. E olha só o que acontece nesse embate em João, no capítulo 8. Veja, ouça a força dessas palavras. Aquelas pessoas estavam tramando para matar Jesus. Jesus diz então em João 8, versículo 37, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai.
e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Veja só. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, preste atenção nisso. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Jesus atrela a filiação com a identidade, com as obras. E aí ele diz, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. É como se ele estivesse dizendo, se vocês dizem que são filhos de Abraão, como é que vocês estão querendo fazer alguma coisa que Abraão nunca fez e nunca disse? Que história é essa? Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. E olha só o que o texto diz. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. A compreensão desses líderes religiosos é a compreensão predominante na nossa sociedade. Nós somos filhos de Deus. Que história é essa? Dizendo que nós temos... Não, o único pai que nós temos é Deus, porque nós somos filhos de Abraão. Gente, o que Jesus diz é duro, mas é necessário. Olha a resposta de Jesus. Disse-lhes Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. E logo depois ele vai dizer no versículo 44, vocês, atenção, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Você está percebendo a força dessas palavras de Jesus? A compreensão de Jesus, gente, é que a experiência da paternidade envolve aquelas 3 palavrinhas: proximidade, autoridade e identidade. Como pode alguém dizer Deus é nosso Pai e querer matar Jesus, como eles estavam fazendo, ainda que com a justificativa da religião? A pergunta então é, Deus é Pai de todos? E eu tenho 2 versículos para mostrar a vocês nesse momento. O primeiro, em João 1, capítulo 11, versículo 13, e aqui eu estou concluindo com esses 2 versículos. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. O que você está percebendo é que Jesus ama o mundo, vem para o mundo, mas alguns o rejeitaram e outros o receberam. E aqueles que o recebem, Jesus os acolhe como o pai do filho pródigo acolhe o filho que volta para casa. E confere a esse filho o status de filho. Gente, isso é maravilhoso, porque mostra para a gente que, independente da nossa trajetória, da nossa história, dos nossos pecados, das nossas escolhas erradas, Deus é aquele pai que está sempre do lado de fora da casa, olhando, vendo, será que ele vai voltar hoje? Será que ele vem amanhã? E ele está aguardando para ter um relacionamento de proximidade, de autoridade e de identidade. Deus é pai de todos? Em certo sentido, sim, porque Deus criou todo mundo. Da mesma forma que um artista que compõe uma música tem uma relação quase paternal e diz, olha, essa música é minha filha. Ou esse quadro é meu filho. Nesse sentido, todo mundo é filho de Deus. Porque Deus nos criou a todos. No entanto, no sentido em que Jesus usa a palavrinha Abá, alguns que o recebem no profundo do seu coração, esses são aqueles que podem de fato chamar Deus de Pai. E olha o que a Bíblia diz em Romanos,
mais um versículo então. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual nós também clamamos o quê? Abá, Pai. E veja que a palavrinha espírito ali está com E maiúsculo, porque ele está falando do Espírito Santo de Deus, que vem para morar em nós. Gente, isso é fabuloso, porque, segundo o que nós estamos lendo aqui, da mesma maneira que Jesus pôde chamar Deus de Abá, nós hoje também podemos chamar Deus de Abá, e de experimentar proximidade mesmo nos vales mais escuros, como Jesus, de experimentar a autoridade do Pai mesmo nos dias mais difíceis, e de experimentar a identidade, de se parecer mais com Jesus. É por isso que a pergunta que eu deixo para vocês, para todos nós aqui hoje, não é só se Deus é Pai de todos. A pergunta para você levar para a sua casa é essa: Deus já é o seu Pai? Essa é uma pergunta que você não pode sair daqui hoje sem uma resposta. E veja, eu não queria que você saísse com um clichê. Ah, claro! Eu não quero que você saia com esse clichê, é claro. Eu queria que você hoje, enquanto a gente participa dessa mesa, pudesse refletir sobre essa pergunta à luz daquilo que nós falamos sobre P de proximidade, A de autoridade e I de identidade. Perguntas que vão te ajudar a entender e a responder essa pergunta. A primeira, sobre a proximidade. Você já tem um relacionamento de intimidade com Deus? Ou Deus parece meio distante demais de você? Ou Deus está lá na igreja? Ou Deus, enfim, meu pai conhece Deus, meu amigo conhece, o pastor acho que ele conhece Deus, mas eu? Será que eu tenho essa proximidade? Segundo lugar, a autoridade, um relacionamento de submissão. Será que você é submisso a Deus? Você já se rendeu à vontade de Deus, assim como Jesus que diz: Abá, eu quero sair dessa, mas seja feita a tua vontade. A maioria dos nossos problemas, gente, advém justamente porque a gente não se submete à vontade de Deus. Se eu tiver um mestre e não segui-lo por exemplo, imagine que eu vou começar a malhar, e eu espero fazer isso em breve, viu, Juliana? Cadê? Você está aqui, né? Recebe? Imagine que eu vou ter um mestre ali que vai me mandar fazer uma série de rotinas, exercícios e tal. E se eu não obedecê-lo, será que eu posso chamá-lo de pai? Será que eu posso dizer que ele é meu líder, que ele é meu orientador, meu guia? Se eu não o obedeço, se eu não o sigo? É a mesma coisa. Pai no sentido da autoridade, relacionamento de submissão. E em terceiro e último lugar, a palavrinha identidade, um relacionamento de imitação. Gente, existe um versículo muito interessante em Efésios, quando Paulo diz assim: sejam imitadores de Deus como filhos amados. A justificativa para a gente imitar Deus é porque nós somos filhos amados. O filho, quando é amado, imita. Mas o filho, quando é rejeitado ou quando ele não é amado, ele se revolta contra. Daí que, se Deus amou o mundo, a única compreensão que eu tenho é que muitas e muitas pessoas nesse mundo não reconhecem Deus como Pai simplesmente porque não se sentem amados pelo Pai. Se sentem órfãos. E, gente, a pior coisa no mundo é a orfandade. É você não ter um pai. E pior do que a orfandade nesse mundo é uma orfandade cósmica. É uma orfandade espiritual. É uma orfandade de você passar por um vale escuro e não ter alguém nesse universo para chamar de pai. Muitos experimentam essa orfandade, a paternidade está em crise.
E nós precisamos refletir sobre essa pergunta. Deus já é, então, o seu Pai? O meu desejo é que hoje você saia daqui com essa pergunta martelando na sua cabeça e você possa responder a essa pergunta. Quem sabe, se você chegou à conclusão, de fato, pela minha vida, pelo meu jeito, eu ainda não posso dizer que Deus é meu Pai. Mas hoje é o dia que você pode voltar para casa. Hoje é o dia que você pode, ao redor dessa mesa, tomar a decisão: Deus, eu quero experimentar essa paternidade. Ainda que a minha experiência nesse mundo com meu pai tenha sido negativa, os meus sentimentos sejam de abandono, de orfandade, de abuso, de medo, de um relacionamento próximo, isso assusta muita gente. Mas ainda que seja essa a sua realidade, entenda que não é a sua experiência com seu pai que vai definir, determinar a sua experiência com o Pai do céu. Mas é a experiência com o Pai do céu que vai definir a sua experiência de filho nesse mundo. Não é o amor do nosso pai terreno que nos define, mas é o amor que Deus tem por nós. Ele, tão somente Ele, pode preencher e completar o nosso coração. Por isso, a gente pode participar dessa mesa, porque um dia esse Pai veio e nos buscou e nos resgatou. E é isso que nós vamos fazer nesse momento, participando juntos da mesa, do ato de entrega, daquela decisão. E veja, eu li uma vez uma frase. Pense nessa frase, olhando para esse pão, olhando para esse cálice. Ali no Getsêmani, alguém disse, e foi alguém da minha família que disse isso. Ali no Getsêmani, na oração de Jesus, quando disse: afasta de mim esse cálice, a nossa salvação esteve por um fio. Ali no Getsêmani, a nossa salvação esteve por um fio. Mas a frase se completa. Mas o fio era de aço. É muito bom a gente saber que aquele que nos ensinou a chamar Deus de Pai foi fiel e forte até o fim. E suportou até mesmo estar longe daquele que durante toda a eternidade esteve colado com ele, que foi o seu Pai, para que eu e você pudéssemos ser aproximados dele hoje, nessa noite. A salvação é de graça para nós, mas custou muito caro para Deus. E é por isso que nós participamos com toda a reverência que esse momento exige. Vamos fazer